Rita Mundim, uma boa tarde para você, seja bem-vinda. Ei, Estevão, boa tarde. Rita, eu quero começar falando sobre um assunto que é do dia. Nós temos aí a disparada no preço do petróleo, superando a casa dos US$ 100. O tipo Brent, estava aqui aberto, agora perdi ele aqui no meu computador, mas o tipo Brent estava aí 104, 106, uma valorização de 7% num dia. O que a gente pode falar a respeito dessa conjuntura envolvendo o aumento do preço das commodities, envolvendo o petróleo, mas também do governo brasileiro tentando ampliar os subsídios e colocando mais uma vez a subvenção à gasolina? Pois é, Estevão, eu acho que no curto e no médio prazo, o maior problema para o Brasil é o diesel, porque é um problema global. O que está acontecendo? O que está acontecendo é um choque de oferta, porque a gente já tinha o problema com o Estreito de Hormuz e agora tem o problema lá no Mar Vermelho, que era uma rota alternativa importante, que é o Estreito. Eu vou olhar aqui porque você já viu, né? Nome árabe é meio complicado para a gente ficar guardando. Amanhã já decorei, que é o Estreito de Bab el-Mandeb. Os Houthis, né, lá do Iêmen, que são financiados pelo Irã, eles estão controlando esse estreito. Aí a coisa complica. E está vindo um alerta global. O porquê do alerta global? Porque o petróleo dispara, o petróleo é a matéria-prima para a produção dos seus derivados. Então, o diesel é um derivado de petróleo que nós temos uma dependência das importações que varia de 20% a 30%, dependendo da época. Por exemplo, no início do ano, período de colheita de safra agrícola, isso aí chega, a necessidade de importação chega a 30%. E a Petrobras, ela está trabalhando com uma defasagem, segundo a Bicom, até ontem, em torno de 71% os preços praticados aqui em relação aos preços praticados no mercado internacional. Só que ontem o petróleo estava $94, hoje já bateu 101, né? Agora está na faixa de 100. Mas qual é o problema? O problema é que a empresa ela passa então a subsidiar a própria empresa uma parcela que o governo não está subsidiando mais, porque o subsídio do governo hoje é de R$ 1,12. Em função do acordo, a partir de 1º de julho, o governo retirou o subsídio de 35 centavos. Então, tanto que hoje as ações da Petrobras, apesar da alta do petróleo ter chegado em alguns momentos a mais de 8%, as ações estão acomodadas ali numa alta de em torno de 1,5%, 1,3%, em razão dessa defasagem entre os preços internacionais e os preços praticados nas refinarias da Petrobras. Tivemos a Selem é a refinaria dos árabes, lá de Mataripe, na Bahia, que responde por 14% desse mercado de diesel no Brasil. Ela aumentou ontem o diesel em 8%. E, segundo a Abicom, na semana passada, o preço internacional do diesel subiu 13%. Então, ou o governo aumenta o subsídio, ou a Petrobras banca, mas, apesar de tudo isso, nós ainda corremos um risco de a oferta da commodity petróleo não ser suficiente para o craqueamento, né, para a transformação desse petróleo em diesel e gasolina para atender o mundo. E como nós ainda dependemos dessa fatia da importação, a coisa pode complicar. Isso é um cenário, é o pior cenário, mas ele existe, ele é provável se o conflito se estender por muito tempo, porque já é real a diminuição de oferta de petróleo. E eu não estou falando aqui no problema dos ataques que estão sendo feitos pelas forças iranianas às instalações dos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, que são grandes produtores. Então, a gente não sabe também qual foi o nível de dano sofrido pelas instalações, por exemplo, no Kuwait, na Jordânia, nos Emirados Árabes, em função dos ataques sofridos pelo que o Irã, né, praticou contra essas bases de produção. Então, o mundo está realmente num momento de muita incerteza e em risco.
em risco, não no curtíssimo prazo, mas existe sim um risco de desabastecimento. Rita, um outro ponto de alerta é o tarifaço. O governo brasileiro lançou ontem o Plano Brasil Soberano 3. Só que os setores produtivos afetados alertam que a gente precisa de que a ajuda precisa chegar de forma rápida e, além disso, tem expectativa porque a Casa Branca anuncie mais tarifas hoje. Pois é, nós já tivemos o Brasil Soberano 1 e 2. Ontem, o BNDES disse que até aqui já foram liberados pelo Brasil Soberano Isso, tá vendo 1 aí? e Eu tô 2 mexendo agora. Oi? Desculpa, Rita, pode seguir. Eu estava conversando com a produção aqui a respeito do mapa. Pode seguir, por favor. Tá bom, Estevão, mas segundo o BNDES já foram liberados cerca de 10 bilhões e meio dos dois primeiros planos, Brasil Soberano 1 e 2. Antes, esse auxílio ele é muito bem-vindo, mas é necessário que ele tenha rapidez, né? Porque a perda de mercado ela é imediata. Só está valendo a isenção dessa tarifa para aqueles produtos que já estavam, né, embarcados. Então, o empresário ele perde o mercado, ele tem que renegociar contrato, e eu acho que se afeta na hora, né? O problema é o capital de giro, principalmente. A linha para capital de giro, no Brasil Soberano 3, o custo dela está entre 9,8% para as grandes empresas e 8,3% para as pequenas, médias e microempresas. Não é um custo tão barato assim, porque o custo de capital no Brasil ele é extremamente elevado. E nós estamos em um período de transição também das empresas, né, para uma reforma tributária, onde, a partir do início do ano que vem, na hora que você faz a venda, o órgão arrecadador já pega parte do seu dinheiro, comprometendo essa gestão de capital de giro. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que as empresas querem? Agilidade nas linhas, né, que elas sejam liberadas de forma rápida, e também elas pedem um juro mais camarada, digamos assim. Eu acho que o governo não vai mexer nos juros, mas a burocracia na liberação de crédito, isso sim dá para fazer. Rita Mundim, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Ótimo final de tarde para você. Até. Até mais.